1h20 agora, pelo horário de Brasília. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo à edição deste sábado, dia 9 de agosto de 2025. E eu já te adianto que teremos, claro, além de muita informação, entrevista e bate-papo com especialistas. Então não saia daí, porque a edição deste sábado está começando. E há exatamente um ano, um avião da Voipaz caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente trágico chocou o Brasil. Você se lembra, né? Ao todo, 62 pessoas morreram. E até hoje, os familiares aguardam a resposta sobre o que causou a queda da aeronave. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos apresentou um relatório preliminar sobre a queda do avião e tudo o que envolveu a ocorrência. Mas o relatório final do CENIPA, capaz de apontar as causas, não tem data para ser divulgado. A expectativa do órgão é que ele saia até o fim deste ano. O perito aeronáutico Daniel Calazans dá detalhes do que se sabe até o momento sobre o acidente da Voipaz. Em relação ao acidente do Voipaz, que está fazendo um ano, nós temos algumas informações, mensagens dadas pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, à imprensa de forma geral, onde coloca algumas situações que ainda não conclui, mas que pode aí traçar algumas perguntas e uma linha de investigação. Uma delas é que a aeronave entrou em uma região de formação de gelo severa. E aí nós precisamos perguntar por que a aeronave ingressou numa região de formação de gelo severa, sendo que tinha informação de boletim meteorológico apontando isso. A aeronave acionou o sistema de detecção de gelo e teve alertas. E precisamos saber o que o piloto fez com essa informação. Lembrando que alerta é uma informação que requer uma atenção especial do piloto. Outra informação muito importante, que o piloto também recebeu alerta sobre a redução de velocidade. Quando a aeronave voa com formação de gelo, essa formação de gelo compromete a sustentação e a velocidade, reduzindo até o ponto que a aeronave não consegue mais se sustentar em voo e, como foi o caso, a aeronave caiu em parafuso chato. Se o piloto recebeu esse alerta vários alertas de redução de velocidade, por que ele não agiu de acordo com esta informação? Lembrando também que, segundo a informação do CENIPA, o de-ice, o sistema anti-ice, ele trabalhou de uma forma intermitente, não foi de uma forma contínua. Um outro ponto muito importante vai ser analisar a conversa entre piloto e copiloto. O que eles conversaram entre si e quais foram as medidas, quais foram as decisões para evitar aquele acidente. E outra pergunta muito importante, se o piloto estava em condições periclitantes, ele poderia ter evitado aquela área ou não diante dos dispositivos que ele tinha a bordo. Caso ele não pudesse voar naquelas condições com aqueles equipamentos, a pergunta é por que ele não declarou emergência ou até mesmo solicitou aos controladores uma mudança de rota para evitar a formação de gelo. São essas perguntas que nós queremos ver bem respondidas no relatório final. Aguardemos para que possamos entender por que esse acidente ocorreu. E que angústia, né, da família. Agora, o corpo do cantor Arlindo Cruz, que morreu aos 66 anos, será velado neste sábado, às 6 da tarde, em Madureira, na zona norte do Rio. Os fãs do multi-instrumentista e compositor vão poder se despedir no velório, que será aberto ao público e acontece até amanhã do domingo. Um dos maiores nomes do samba de todos os tempos, Arlindo Cruz, morreu nesta sexta-feira. Ele
Ele estava internado no Rio de Janeiro e morreu após sofrer falência múltipla dos órgãos. O cantor sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017 e sofria até hoje com as sequelas da doença. E olha, mudando de assunto, moradores da Serra Catarinense foram surpreendidos nesta manhã. Mais uma vez, a região registrou neve e fez turistas acordarem mais cedo para registrarem o fenômeno. Santa Catarina registrou na madrugada e na manhã deste sábado, dia 9 de agosto, a segunda ocorrência de neve de 2025. O fenômeno foi observado em cidades da Serra Catarinense, como São Joaquim e Bom Jardim da Serra, resultado da combinação de baixas temperaturas por conta da atuação de uma massa de ar frio de origem polar e umidade. Os flocos foram registrados logo pela manhã e se encorparam durante o amanhecer, proporcionando um belo espetáculo, despertando o encanto de turistas e moradores. Apesar de não ser uma neve intensa, o registro reforça a fama de São Joaquim e Urubici como os principais destinos frios do Brasil. Com o frio predominando e a chance de novos registros, a expectativa é que os turistas aproveitem o momento para vivenciar de perto a magia do inverno e eternizar o espetáculo com belas fotos. Desde a última quinta-feira, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado havia alertado para a possibilidade de precipitação invernal, neve ou chuva congelada na região. Em São Joaquim, os termômetros chegaram a marcar -1 grau nas primeiras horas deste sábado. Em Urupema, a mínima chegou a -2. As próximas madrugadas serão marcadas por frio intenso em Santa Catarina. Apesar do tempo firme e da ausência de condições para a neve, o amanhecer deve ser de geada abrangente em grande parte do estado. As temperaturas mínimas ficarão entre 0 e 4 graus em várias regiões, podendo atingir valores negativos também nos planaltos. E neste mês acontece a campanha Agosto Dourado. Você sabe o que é? É uma campanha que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância do aleitamento materno. O Agosto Dourado é o mês de incentivo ao aleitamento materno e recebe esse nome justamente porque o leite humano é considerado padrão ouro para os bebês, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. Nesse período, a recomendação é de que o recém-nascido seja alimentado exclusivamente com ele, sendo desnecessária a oferta de água, chás e outros leites, mesmo em locais secos e quentes. Lembrando que o leite humano também é essencial para a saúde e sobrevivência de bebês prematuros e de baixo peso internados em unidades neonatais pelo Brasil e que não podem ser amamentados pelas próprias mães. São eles que contam com a solidariedade de doadoras que têm leite excedente e podem fazer doações aos bancos de leite espalhados pelo país. Pode procurar o hospital no banco de leite e aí ela chega na recepção, pergunta onde é o banco de leite e aí vão estar orientando e aí lá ela faz essa doação ou essa captação do leite. Depois que a gente começa, que tem a produção, que a amamentação está fluindo, não é um processo doloroso. O que é feito é a ordenha e a reserva desse leite, vai ter todo o acondicionamento correto para que ele possa ser disponibilizado depois. Ela pode doar enquanto ela está amamentando, enquanto ela tiver essa produção de leite, ela pode fazer a doação. Porque ela vai estar doando o que é o excedente do que ela está produzindo. A gente não vai tirar do que ela vai fornecer para o bebê dela, né? Mas o que é o excedente que vai ser doado. Eu precisava estocar leite para o meu bebê durante o dia. E então que eu vi como que é o processo, que tem a doação, que tem o armazenamento e que poderia ter essa opção de doação de leite. Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. Por trabalhar no hospital que eu fui conhecer essa parte. Então, a partir da minha segunda gestação, eu fiz essa doação e continuei agora nessa terceira gestação, já com o bebê de 10 meses, continuo doando. Aqui em Mato Grosso do Sul, os hospitais universitários estão fazendo campanhas de conscientização. Em Campo Grande, por exemplo, foi feita uma palestra ministrada por profissionais da saúde, especialmente com a intenção de alcançar quem ainda não conhece o serviço. A Rede Brasileira de Banco de Leite está presente em todos os estados, com mais de 200 bancos e postos de coleta.
No entanto, segundo o Ministério da Saúde, essa rede consegue suprir somente a metade da demanda para os recém-nascidos internados. Um pote de leite humano de 200 ml, por exemplo, é capaz de alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do bebê, 1 ml já é o suficiente a cada vez que for alimentado. Por isso, todas as doações são bem-vindas e os bancos de leite também têm profissionais que podem orientar as mães que estão em dúvida se podem ou não ser doadoras. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu convido agora ao vivo a médica pediatra Cecília Gama. Doutora Cecília, boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada a vocês pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, né? E muito, doutora. Por que é tão importante, é indispensável a gente abordar o tema da amamentação? Bom, a amamentação ela é muito importante para o bebê recém-nascido, né? Na reportagem foi falado a respeito até do colostro para os bebês prematuros, porque é importante. O leite materno é um leite que ele é preparado, né? Cada mãe produz o seu leite específico para o seu bebê, porém a gente consegue fazer esse processo de pasteurização até para promover mais crianças com esse benefício, né? Então é um leite muito rico em nutrientes, rico em anticorpos também. Então o primeiro leitinho que sai, aquele colostro, ele é rico em muitos anticorpos, então ele funciona até como uma vacina natural. E também para estreitar o vínculo, né, entre a mãe e o bebê, a questão do afeto. Então tanto a parte emocional, a parte cognitiva, neurodesenvolvimento, é super importante o aleitamento materno. Tem algum limite para a amamentação? Qual que é a recomendação? A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno até os 2 anos de vida da criança, né? Mas muitos bebês acabam passando porque tem aquele chamego da mãe, né? Aquela sensação de acolhimento, de amor, um vínculo assim. Eu estou falando por experiência própria, né? Porque eu sou mãe também de um pequenininho de 5 anos, mas muitas crianças acabam passando dos 2 anos. Tem algum problema? Pode prejudicar o relacionamento de mãe com o filho ou os benefícios que o leite materno oferece para a criança já não tem mais efeito para a saúde da criança, para a proteção dela? Explica para a gente, por favor. Olha, de fato, até os 2 anos é preconizado, né, pela Organização Mundial de Saúde e pelo nosso Ministério da Saúde. E a partir desse momento, a partir dos 2 anos, já não é um leite mais tão necessário no caso, né? Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente e ficar atentos, né? Os pediatras têm que ficar atentos, as mães também, é quando tem muita dependência, que às vezes é aquela criança que já está maiorzinha e fica muito dependente da mãe no sentido do peito. Então, qualquer coisa, qualquer situação em que ela não se sinta confortável, ela quer ir para o peito. Então, às vezes até em locais onde a mãe não tem essa liberdade de ofertar o peito, a criança quer de qualquer jeito. Então, isso às vezes gera um pouco de desconforto para a mãe. E também aquelas crianças que acabam, às vezes, não se alimentando direito e ficando somente no leite materno. E aí, realmente, nesse momento, a criança precisa de outros nutrientes, de outros tipos de alimentação. Então, é importante que tenha esse cuidado e esse acompanhamento, porque não pode ser substituto. Pode, sim, permanecer, não tem nenhum grande problema, porém, tem que tomar cuidado com esse tipo de substituir a refeição. Uhum. Agora, doutora, é importante trazer aqui, muitas mulheres não sabem que o ato de amamentar, ele não é bom somente para a saúde do bebê, né? Mas ele também é para a saúde da mulher. Sim, ele é muito importante
desde o começo, ele já é importante porque, conforme o neném vai sugando o bico do seio, vai estimulando um hormônio que promove a contração do útero. Então, isso previne a hemorragia logo depois do parto, previne também o câncer de mama, amamentar previne câncer de mama, e também estreita bastante a relação, né, entre a mãe e o bebê. Então, e a mãe também começa a perder peso, né, que é uma coisa que as mães sempre se preocupam, porque ganham muito peso algumas ganham peso, o corpo modifica. Então, tem uma série de benefícios também em relação a isso, estéticos, né, que ajudam bastante a parte da amamentação. Agora, o que as mulheres devem evitar, doutora, nesse período de amamentação, seja antes, no período da gestação, quando o corpo está se formando, algum cuidado específico com os seios, para evitar algum problema posterior quando o bebê nascer e também quando ela já estiver amamentando? Olha, às vezes a gente fala, né, se pudesse tomar um sol no bico do seio, mas isso são coisas que não são comprovadas de que previnem qualquer tipo de desconforto no bico do seio. Então, a gente tem o hábito, né, de usar, né, de estar com o seio sempre tampado. Então, a fricção do bebê é uma fricção forte, né, na hora que o bebê começa a sugar. Então, causa um pouquinho de desconforto bem no começo. É bom a mãe, né, a gestante, já se preparar, saber que é um pouquinho desconfortável no começo, mas depois, em 1, 2 semanas, isso já melhora. O que é importante é que depois que o bebê nasça, ela procure, né, ajuda através de uma rede de apoio, às vezes até no próprio hospital, na própria maternidade, no sentido de avaliação de pega, da sucção do neném, porque às vezes uma pega errada machuca mais, aí isso acaba sendo um problema maior depois, subsequente. E existem alguns cuidados também em relação à alimentação. Então, existem alguns alimentos que a gente contraindica, por exemplo, o café, por conta da cafeína. A cafeína passa para o bebê, do mesmo jeito que é estimulante para a mãe, é estimulante para o bebê também. Alguns alimentos, né, que são os processados, ultraprocessados, porque tem muitos conservantes, que não fazem muito bem para a saúde e podem dar também um pouquinho de desconforto na barriguinha do bebê. Então, sempre a mãe beber bastante água, bastante líquido, essas coisas são importantes para a gestante, né? Tanto para a gestante, porque ela já tem que ter uma alimentação saudável para gerar, né, esse bebê e produzir depois esse leite, e também para a lactante, né, que é o que está amamentando. Agora, doutora, você mencionou um ponto muito importante que eu queria destacar, que é a rede de apoio, né? Qual a importância de ter uma rede de apoio mesmo ali para as mães? No caso, amanhã é Dia dos Pais, então é pertinente a gente falar o papel, né, do pai neste momento. É claro que enquanto a mãe está amamentando, o bebê é recém-nascido, o bebê depende muito mais da mãe do que do pai naquele momento, mas isso exclui o papel deles neste momento? Qual que é a importância, doutora, dessa rede de apoio? Olha, eu sempre brinco que pai não é rede de apoio, né? Pai é pai e ele tem que fazer o papel de pai. A única diferença do pai para a mãe é que a mãe tem o peito com leite. É a única diferença, porque o resto o pai pode fazer. Então, eu sempre... o pai, a figura paterna, ela é muito importante para o bebê e também para a mãe. Porque imagina que você já passou por isso, né? Seu filhinho tem 5 anos, eu também já passei, eu tenho 2. E amamentar é um pouco complicado no começo, né? E a mãe, ela tem as alterações hormonais. O puerpério, que é esse período, né, dos 40 dias pós-parto, ele é muito delicado para a gente, para nós mães, porque tem as alterações hormonais, é o seio que fica grande, cheio de leite, e às vezes no comecinho começa a machucar, começa a doer. A gente sempre fica cheia de dúvida, será que esse leite está sendo suficiente? Será que eu sou capaz de fazer o meu filho crescer, se desenvolver, ganhar peso? Então, assim, eu acho que é muita responsabilidade para nós, mulheres, mães, né? Então, o pai, ele serve ali como um apoio para essa mãe, um apoio emocional. Olha, eu estou aqui do seu lado, está tudo bem.
bem. E aí a mãe, eu sempre oriento, né, os pais a estarem sempre presentes em relação ao bebê, no sentido, eu falo, a mãe tem o peito, o pai tem o colo. Colo de pai é maior, é quente, então assim, a mãe pode amamentar e o pai pode colocar para rotar, pode deixar ele no colinho, e assim existe essa parceria, e aí a mãe pode descansar um pouco e tomar um banho com calma, pode se alimentar melhor, enfim. Então, eu acho que o pai, ele é um parceiro, ele é pai, né? A rede de apoio é a mãe, a avó, ou uma prima, uma amiga mesmo, ou uma outra pessoa que seja uma cuidadora, que possa estar lá ajudando a olhar esse bebê enquanto o bebê está dormindo, para a mãe poder tomar um banho, descansar um pouquinho, para alguém que fale para ela coisas assim, olha, que incentive a amamentação no bom sentido, né? Olha, tá tudo bem, vai passar, enfim. Então, isso eu acho que é o mais importante. Com certeza. E, doutora, é importante a gente destacar aqui também a questão, muito se fala neste mês, né, de agosto dourado, sobre, a gente vê muito, igual nós estávamos acompanhando agora há pouco, as imagens de mães amamentando no peito. Mas essa não é uma realidade de todas as mães, né? Muitas não conseguem amamentar, seja por N motivos. Eu não consegui amamentar meu filho, infelizmente, por muito tempo, foram pouquíssimos meses. E aí tem a questão do julgamento, tem a questão da culpa também que a gente carrega, o que eu fiz de errado, será que eu sou menos mãe por isso? Será que eu estou causando algum problema no meu filho? Elas são menos mães por conta disso, doutora? Tem algum problema recorrer à mamadeira quando não consegue dar o peito, quando não consegue ter o seu leite ali? Isso é uma coisa muito importante da gente falar, né? Porque é claro que a gente preconiza o aleitamento materno como prioridade, mas de fato existem algumas mães que não conseguem amamentar, seja por algum fator mesmo clínico, né? Algum fator que ela tenha, ou às vezes até alguma coisa externa, algum outro problema que apresentou ali naquele momento, às vezes uma dificuldade muito grande de amamentar, uma dor intensa, e às vezes assim, aquele momento fica sendo tão difícil, tão tenso para essa mãe, que às vezes gera até uma coisa ruim, uma relação ruim entre a mãe e o bebê. Eu observo muito isso no consultório. Então, eu acho que se você alimentar o seu bebê no seio, tem que ser uma coisa boa para os dois, não pode ser só unilateral, boa para o bebê. Nos momentos em que a amamentação não pode ser viável, né, seja por esses aspectos, seja emocionais ou físicos mesmo, eu sempre falo que uma mamadeira bem dada, né, você coloca o neném, acomoda o bebê do mesmo jeito que iria dar o peito, coloca a mamadeira, o olho no olho, o afeto. Isso é o mais importante. O importante é aquele momento ser um momento agradável para os dois, né? Para o binômio mãe e bebê. Então, mas eu sei que isso, as pessoas falam muito, tem a coisa do preconceito, às vezes as pessoas se sentem menos mães, e não. Mãe é aquela que dá o amor, que dá o afeto e que cuida desse neném, olha por esse bebê, independente se ela pode amamentar ou vai ser ao seio, ou se vai ser através de um leite artificial, uma mamadeira. Eu acho que o mais importante é estarem bem os dois, né? Com certeza, doutora. Olha, muito obrigada, viu, pela entrevista, por trazer aqui, né, tudo isso que você trouxe e esse conforto no final, né, para as mães que não conseguiram amamentar, como eu disse, como você mesmo disse, né, tem inúmeras situações e a gente não é menos mãe por isso. Muito obrigada, doutora, é um prazer enorme te receber e é claro, o aleitamento materno é prioridade, mas mãe é mãe e o cuidado, o colo, esse amor é fundamental para o crescimento da criança. Obrigada, doutora. Um ótimo final de semana. Obrigada a vocês. Um bom fim de semana para vocês também. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Nós acabamos de ouvir a médica pediatra Cecília Gama.
E ainda sobre o universo dos filhos, da família, amanhã é comemorado o Dia dos Pais, né? A gente até mencionou agora há pouco na entrevista com a doutora Cecília Gama, e apesar desse apelo comercial, a intenção de presentear os pais, que é claro, merecem, né? Também a data ela pode ser aproveitada para os homens refletirem sobre o papel tão importante que eles desempenham. E aí, para nos ajudar neste momento agora de reflexão, de análise, eu convido ao vivo o psicólogo Lucas Espíndola. Lucas, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Tabata. Eu que agradeço a oportunidade e espaço. Muito obrigado. Lucas, a figura paterna, ela sempre foi vista, né, como o homem provedor, o sustento da casa, de pouco envolvimento ali com o dia a dia da educação dos filhos. Só que a gente vem acompanhando uma mudança, né? Ultimamente, os pais são mais presentes de fato, vão nas reuniões dos filhos nas escolas, no cuidado do dia a dia mesmo, do bebê, da criança. Como que você enxerga essa mudança de comportamento? Olha, realmente é um tema que vem crescendo muito, né, tomando proporções onde não existiam, onde o pai ele tem sido forçado, de certa forma, a sair dessa zona de conforto, né, no sentido de justamente quebrar aquela ideia, né, do pai ele ser apenas o provedor e ser distante, né, onde agora ele é convidado a participar mais, né, então é um exemplo lá, eu vou em muitas escolas, né, ou na minha clínica, na Conecta também, os pais precisam estar junto, né, para participar, para criar esse vínculo, esse laço. Então, cada vez mais esse lugar ele vai crescendo, tomando o espaço, e os pais que não bancam, eles vão percebendo que, opa, vou precisar me reformular aqui também para acompanhar, e vão percebendo o resultado na prática, né? Agora, quais são esses desafios para os novos pais, entre aspas, né? Eu diria que o maior deles, eu sempre coloco que é a questão da masculinidade, né? Então, é quebrar justamente o que foi ensinado por anos, né? Então, o que aprendeu com o pai, o que o pai aprendeu com o pai dele, que é aquela coisa justamente dessa distância emocional, né? Eu diria que o maior desafio é esse, juntamente ao equilibrar os papéis, né? Então, quando a gente fala de paternidade, é uma questão de responsabilidade, né? Então, a mãe está lá amamentando. Então, um ponto que eu coloco também é a licença paterna é só 5 dias, né? Isso, a própria estrutura já não favorece que o pai assuma esse lugar, né? Então, o pai por si só precisa ali começar a tomar conta disso também juntamente com a mãe, principalmente nesses primeiros dias de vida, meses, primeiros anos de vida, que é a fase mais importante ali para a criança, né? Onde você estabelece aquele vínculo, onde você cria o laço e as memórias afetivas. Agora, Lucas, o pai que estiver nos acompanhando, seja um pai de um bebê, criança, adulto, como que ele pode começar a fazer uma análise se ele deixou, se ele criou um bom filho, se ele teve bons frutos, ou aqueles pais que talvez carregam uma culpa porque o filho talvez não seguiu os ensinamentos que ele tanto buscou, pregou durante toda a vida? Isso é um ponto muito importante, né, Tabata? Existe um certo bloqueio, né, um medo também, né, de como que eu encaro o que eu estou criando para o meu filho, né? O primeiro exercício que eu sempre coloco é pensar o que você gostaria que seu filho fizesse, né? O segundo é como eu gostaria que meu filho lembrasse de mim, né? Que memórias meu filho possui de mim? São memórias boas? São memórias... Não tem nenhuma. Então, não foi presente, né? Acho que é começar a pensar nesse lugar dessas memórias, né? O vínculo que eu quero ter. Então, pensando vai virar um adolescente, né? Eu quero ser aquele pai que não sabe nada da vida do filho, ou quero ser aquele pai parceiro que está junto, que a filha vai chegar e vai contar algumas coisas. Então, eu diria que o começo ele vai por aí, né? De olhar como está sendo feita essa relação, né? O que eu sei hoje sobre meu filho, sobre minha filha? O que ele gosta, o que ele não gosta, né? Então, isso já cria aquele ambiente para você começar a reparar o que você está construindo a sua família,
né? Você está construindo sua família com afeto, né? Com um propósito, né? Você tem ali, eu quero que meu filho possa ser coisas que talvez eu não fui, né? Que ele possa ter um ambiente melhor do que eu tive. Então a lógica ela precisa ser sempre nisso, né? Eu preciso espelhar no sentido de melhora, né? O que eu vou trazer ali para ele. E qual que é o maior benefício, Lucas, dessa paternidade positiva que quebra esses tabus de antigamente? Olha, o maior benefício, eu diria que é você poder dar uma respirada, né? Então, acho que o primeiro ponto, quando eu faço grupos, rodas com pais, é o seguinte: eles precisam começar a perceber que eles podem ter esse espaço de afeto em alguns momentos, né? Onde eu posso me abrir sem ser julgado, porque existe muito aquela coisa da masculinidade, não, tem que ser firme, sério e distante, como eu tinha colocado. Então, você começar a perceber que eu posso ter colegas para falar sobre isso, eu posso ter algum grupo, me juntar ali com os pais da escola, ou se eu levo meu filho em alguma terapia, eu posso me aproximar e ver que tudo bem, né? Não é um problema eu me transparecer um pouco vulnerável, com medos e preocupações que é natural de um pai e de uma mãe, né? Aí você começa já a perceber de novo. Dá um estranhamento, mas, né, a última palestra que eu dei foi isso, o alívio no olhar dos pais, né? De, nossa, eu posso sim falar sobre isso. Isso é muito importante, né, Lucas? Até mesmo para prevenir algum problema lá na frente, talvez ansiedade, algum tipo de transtorno que cause algum prejuízo na relação com o próprio filho, né? Ou até mesmo relação com a esposa, talvez, com a mãe da criança. Exatamente, Tabata. O ponto dessa que você colocou da relação, ele é crucial, né? Porque não é só para agora que eu estou fazendo, né? Vou fazer agora e pronto. É algo contínuo, né? Você criou uma vida e você está criando ela e da melhor forma possível que você está conseguindo, mas trabalhar esse laço, esse vínculo, né? Mãe, criança, quem mais estiver ali constituindo, então buscar, como até a doutora colocou, né? Essa rede de apoio também, além desse núcleo familiar, né? Então você já começa a estabelecer mais, né, um alicerce muito mais seguro para essa família, para esse pai, né? Então eu diria que é o caminho onde, assim, vai dar mais trabalho, né? Mas o resultado é muito melhor, porque hoje em dia o que a gente mais vê, o índice de depressão em adolescentes está cada vez maior, né? Eu atendo adolescentes também, então assim, muitos que têm uma relação extremamente distante com o pai, né? Não converso, não me escuta, não me entende, então pensar nesse futuro, né? Porque aí vai ficando cada vez mais difícil. E o papel paterno é tão importante, né, Lucas? Porque a criança, ela vê no pai realmente um exemplo, né? Uma relação diferente, né? Do filho com a mãe, do filho com o pai. Eles têm uma visão um pouco diferente. Isso é nítido, assim, né? Tem muito... prefere a mãe, prefere a mãe. A mãe tem uma representação que, obviamente, nenhum pai vai ter no lugar aquilo, né? Toda a gestação, toda essa intimidade que o homem, às vezes, quando nasce, fica meio até receoso, né? De entrar naquela relação, né? Mas aí é que tá, não é uma competição, né? Eu falo que é um complemento, né? Então, nesse complemento, eu vou gerar esse vínculo, eu vou gerar essa troca, de novo, esse afeto, essas memórias ali com esse bebê. Desde que está na barriga eu já posso ir gerando isso, né? Então vai todo esse processo. Então, trabalhar essa relação novamente, ela vai cada vez mais ampliar as formas de paternidade, né? Então, existem paternidades que são presentes fisicamente, porém distantes emocionalmente. É muito comum, né? Não, meu pai está sempre lá. Porém, a parte emocional e afetiva não existe. E é ela que vai ditar como que vai ser feita, como que é o decorrer dessa relação e essa construção. Com certeza. E aí a gente está criando, né, um adulto no futuro e é extremamente importante esse companheirismo, né? É tão bonito de ver quando tem mesmo, quando o pai ele assume, né, essa responsabilidade, esse papel que é dele, não é de apoio, como a doutora disse, né? Ele tem que ser pai. Assim como a mãe é mãe, o pai é pai e é indispensável o papel de cada um. Lucas, olha, muito obrigada, viu, pela conversa. Foi um prazer enorme te receber aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas, olha, foi um prazer enorme. A gente volta a falar numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Tabata. Obrigado pela oportunidade, pela experiência e um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Espero que alcance a muitos aí e que possam refletir sobre. Obrigado. Com certeza. Obrigada, Lucas. Um ótimo fim de semana. Nós ouvimos o psicólogo Lucas Espíndola trazendo aí a reflexão para os pais.
E olha, ainda nesse tema, é claro que a gente preparou para você um encerramento, uma mensagem muito especial para você que é pai. Eu me despeço por aqui e deixo você em ótima companhia. Acompanhe. Olá, paz de todo o Brasil, de todo o mundo, que Deus abençoe vocês em o nome de Jesus. E olha, eu tenho aqui um recado de Deus, hein? Atenção, porque de repente você está passando por alguma privação, por alguma luta, entendeu? Um período difícil, de repente até com seus filhos. Mas a Bíblia Sagrada dá uma dica de ouro. Salmos 37, 4. Deleita-te também no Senhor, se realiza no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Então não espera uma situação para você se alegrar, não. Não espera um momento para você se alegrar. Se alegre no Senhor e Ele concederá os desejos que você tem aí escondido dentro do coração, tá? Eu fico aqui, olha, desejando de verdade o melhor Dia dos Pais da vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.